Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, onde nós estamos estudando. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Romanos, no capítulo 5, o assunto é a justificação pela fé e pela fé somente em Cristo Jesus. Paulo está chegando aqui à conclusão desse assunto. Então, no capítulo 5, no verso 12, ele diz assim, Romanos capítulo 5, 12: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado, porque temos esse privilégio de poder chegar na tua casa, casa de adoração, casa de oração, mas também é casa de instrução, de aprendizado, Senhor. E nós temos a tua palavra, que ela realmente é a nossa luz, é o nosso guia, ela é a verdade, ela mesmo que nos dá a vida. E nós te rogamos nessa manhã, que a tua palavra venha mais uma vez, Senhor, edificar as nossas vidas e também, Pai, nos desafiar as nossas vidas a realmente compreender e saber a tua vontade para cada um de nós. Te pedimos também, Pai, por cada professor que é responsável de transmitir a tua palavra, que o teu Santo Espírito venha mesmo ser o nosso professor nessa manhã, revelando as coisas que a ti pertencem aos nossos corações, e que a tua palavra mesmo venha mesmo cheia de graça e de verdade. Usa cada um, Pai, nessa manhã.
E assim, cada vida que chegou aqui, criança, adolescente, jovem, adulto, receba assim, Pai, o alimento espiritual, tanto para a edificação, e se há entre nós alguém que ainda não tem a salvação, o Senhor faça como te apraz. Então, fica conosco, aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Nós chegamos aqui nesse capítulo 5, onde o apóstolo Paulo, ele fala da justificação pela fé. E pela fé somente em Cristo Jesus. Nós vemos aprendendo isso, e o propósito do apóstolo Paulo mesmo é doutrinar a igreja, realmente que nós tenhamos compreensão dessas verdades maravilhosas que transformam realmente vidas. E a justificação, nós temos aprendido que ela é uma obra exclusivamente de Deus, não é? É o Deus que justifica, porque Ele é o juiz, Ele é o reto juiz, e somente Ele tem o poder de justificar, de exercer mesmo o juízo, né, sobre todos nós. E a justificação que Ele faz é através do Evangelho. O Evangelho, ele diz que revela a justiça de Deus, porque o homem, por natureza, ele é injusto, ele é ímpio, ele é iníquo, porque ele já nasceu nessa condição. Já trazemos como herança uma herança caída, contaminada, assim, pelo pecado. Então, nós somos injustos diante de Deus, somos rebeldes, somos transgressores, somos desobedientes e passível mesmo da condenação. Então, não há justo, a Bíblia diz, nenhum sequer. E Paulo conclui no capítulo 3 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Chega no capítulo 5, aliás, no finalzinho do capítulo 4, ele mostra, né? Ele revela a justiça de Deus, que é Jesus Cristo. E ele diz: aquele que foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Jesus Cristo fez a justiça de Deus, cumpriu a justiça de Deus. Então, ele é o justo e, ao mesmo tempo, o justificador daquele que crê em Cristo Jesus. E vimos que a justificação é pela fé, não é? E pela fé somente, porque não há nada que nós possamos fazer para ser justificados diante de Deus. E Paulo assim diz que não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, se fosse por obras, nós teríamos com que nos gloriar, porque estamos fazendo algo, ou seja, é por merecimento, né? Eu trabalho, eu faço aquilo outro, então diante de Deus eu mereço. Então, muitos ensinam que você pode ser justificado diante de Deus praticando boas obras, e a Bíblia diz que isso não justifica ninguém, porque nós somos ímpios, e obras de ímpios, né, é obra que não agrada a Deus, mesmo sendo coisas boas, diante da salvação, veja bem, não é? Então, não é por obras, para que ninguém se glorie, não é também por cumprir a lei, nós vimos, né, ser um observador da lei, mas lá diz a palavra de Deus, se você vai andar pela lei, então ande, né? Mas se você tropeçar em um só ponto da lei, você torna-se culpado de toda a lei. Então ninguém jamais nesse mundo cumpriu a lei, observou a lei, né? Porque a lei, ela é santa, a lei é pura,
a lei mesmo é perfeita. E nós somos o quê? Transgressores da lei. Então, ninguém cumpriu a lei. Muito pelo contrário. A lei, nós acabamos de ler aqui, né? A lei, ela foi dada para que avultasse a ofensa, para que mesmo aumentasse, avolumasse, realçar, né? A Bíblia diz, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei diz, não faça isso, né? E nós provamos que não cumprimos porque nós não fazemos. Aliás, nós fazemos o que a lei diz para não fazer. Nós somos transgressores da lei de Deus. Então, não é por obras, não é mediante a lei, mas pela fé somente em Cristo Jesus. Porque a obra que ele fez, nós acabamos de lembrar aqui na mesa do Senhor, né? A obra que Deus aceitou, o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, pleno, puro, permanente, né? Como o irmão Walter nos exortou. Esse sim, Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. E não só isso, né? Ele cumpriu a lei e nos dá agora, né, a salvação. Por isso que diz, ele morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então entra no capítulo 5, Paulo diz, justificados, pois, né? Ou seja, é o juiz declarando que você é justo. É uma declaração judicial, como que você nunca tivesse pecado. Irmãos, isso é incrível, né? É maravilhoso. E justificado, não porque você é bonzinho, não porque você fez algo de agradável a Deus, não. Justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, somos justos diante de Deus pela obra que Jesus Cristo fez, de uma vez que nós cremos nele, né? Reconhecemos, entregamos as nossas vidas ao Senhor. Então, ele garante a justificação, e é pela fé, que também não é tua nem minha. A fé é um dom, é um presente de Deus. Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é tua e nem minha, nós não temos fé nisso, mas é Deus que nos dá, mediante a fé em Cristo Jesus. E a fé vem pelo ouvir, não é? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus, pregar a verdade, pregar mesmo que o homem diante de Deus, ele não presta, ele não vale nada, fede, né? E precisa mesmo de um redentor, porque como ele nasce, como ele é, irmãos, vai caminhando a passos largos, como eu sempre digo, para o inferno, para a condenação, para a perdição. Essa é a nossa realidade, e é isso que a palavra de Deus revela, mostra. O homem não é bonzinho, não. Muitas vezes estão pregando, você é uma pessoa boa, né? Só falta Jesus, vem para Jesus. Irmão, nós somos maus. Eu fui criado numa religião que me ensinava a fazer coisas boas, a praticar, né, a caridade, que fazendo isso você está agradando a Deus e até comprando, né, um pedacinho do céu. Isso é uma blasfêmia, aliás, pura ignorância da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus revela quem eu sou, quem nós somos, quem tu és diante de Deus. Pecador, inimigo de Deus, né? Mas a palavra de Deus diz que ele enviou Jesus Cristo. E esse sim, esse nasceu perfeito, puro, sem pecado, porque diferentemente de você e de mim, ele nasceu de uma virgem, né? A semente ali não era a semente de um homem, uma semente contaminada pelo pecado, mas é o Espírito Santo, a Bíblia diz. Ele mesmo gerou aquele
ente, aquele corpo santo, perfeito. Esse é Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, desde o princípio. E ele mesmo veio, né? Veio, tabernaculou, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como o unigênito Filho de Deus. Então Jesus Cristo é o Filho perfeito, o homem perfeito. E ali na cruz do Calvário, Deus colocou sobre ele a tua e a minha imperfeição, o nosso pecado, o pecado do mundo inteiro. E ele mesmo ali pagou o preço do pecado, né? E é isso que é o Evangelho, revela a justiça de Deus. Deus é justo e ele mesmo puniu o pecado. Quando a queda, a desobediência é o que nós vamos tratar aqui, né? Adão, ele pecou, desobedeceu a Deus, então veio a punição. Deus tinha dito para ele, no dia em que me desobedecesse, né, a minha ordem, certamente morrerás. E Adão desobedeceu, deliberadamente, se rebelou contra Deus. E Deus é justo, ele pune, né? E ele puniu mesmo com a morte. Então, amados, Jesus Cristo veio e ele mesmo fez a justiça, porque aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. E ali na cruz do Calvário foi pago, foi feita a justiça, porque foi pago o preço do pecado. O seu sangue foi derramado e ele mesmo foi feito como oferta, o sacrifício, né, em santo, agradável a Deus. E Deus aceitou, porque Jesus Cristo não ficou na morte. Ele ressuscitou, ressurgiu, está vivo. Por isso ele é a vida eterna. E ele dá mesmo a quem humildemente se chega a ele, reconhecendo que é pecador, que precisa, necessita assim da salvação. E a salvação é dada pela fé, somente pela fé, e aplicada em cada coração pelo Espírito Santo. Então, precisamos falar a verdade, porque a verdade mostra a nossa condição, mostra mesmo que nós precisamos de um Deus e um Deus que nos salva, né? E é isso que Paulo está mostrando, que a justificação é uma declaração de Deus, declarando que você é justo diante dele, e isso é pela fé. Então o capítulo 5 começa: justificados, pois, né, mediante a fé. E aí nós vimos os privilégios que nós temos. Paulo diz: temos. Aí vimos uma série mesmo de privilégios, né? Paz com Deus, de comunhão. Antes éramos inimigos. Vimos que nós temos acesso pela graça, né? A permanente graça, o livre acesso à presença de Deus, a permanente graça, a manutenção da graça em nossas vidas. Vimos que temos a bendita esperança, a nossa glorificação, uma nova habitação. Vimos também que temos privilégios até de nos alegrar nas tribulações, nas provações, nas correções, no meio de tudo isso, porque nós somos mesmo, através dessas coisas, estamos nos aproximando mais de Deus. Então, vimos os privilégios, né, dessas coisas. Também vimos que Deus derrama mesmo o seu amor através do Espírito Santo em nossos corações, em quem nos outorgou, em quem nos foi dado o Espírito Santo, derramado em nossos corações. E finalmente, né? Finalmente não, é muita coisa. Somos também beneficiados pela liberdade, né? A libertação da ira vindoura, a ira de Deus que vai vir,
Deus ainda vai mesmo aplicar a ira vindoura sobre os filhos da desobediência. E finalmente ele diz aqui no verso 11, olha, 5:11, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, ou seja, temos a alegria, né? Podemos nos jactar, agradecer, falar, não de arrogância, né? Mas nos jactar, nos alegrar em Deus somente, porque diz aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Amados, nessa manhã, se você é justificado diante de Deus pela fé, agora sentado nesse banco, você é um filho de Deus, e não tem coisa mais importante nesse mundo do que ser realmente um filho de Deus. Irmãos, nada mais precioso do que ser realmente filho de Deus, porque antes, veja bem, nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira, filhos do diabo, imerecedores. Irmãos, ele diz, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E essa bênção, né? Esse benefício da justificação pela fé e pela fé somente em Cristo Jesus. Acabamos agora de receber a reconciliação. E eu poderia ficar aqui 1 ano, 2, 3 falando desses benefícios, né? E não acabaria. Eu estava lendo um cântico ainda agora há pouco. Conta quantas bênçãos tem. Conta, você não pode. O salmista diz, né? Graças a Deus, bendito Deus e Pai que tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Ó minha alma, né? Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Irmãos, grandes benefícios. Filhos de Deus, amados de Deus, abençoados, adotados na família de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, assentados em lugares celestiais. Irmãos, é muita coisa nessa manhã, não é? Você ser um filho de Deus. Então, Paulo faz questão de mostrar, e do capítulo 5, do 12 até o 21, é uma conclusão do assunto sobre a justificação pela fé. E é uma repetição do que ele vem tratando nos primeiros capítulos dessa carta, porque Paulo quer mesmo que a igreja tenha compreensão, compreenda verdadeiramente, né, o que nós somos, o que nós temos, a nossa vida em Cristo. Então aqui está realmente o pilar da vida cristã, o âmago mesmo do que é o Evangelho. É importante a base, o fundamento, não é? A fundação da sua vida, sabendo mesmo o que nós somos, justificados, o que é a justificação, essa coisa grandiosa, e ficar assim bem firmado. Então Paulo dá essa instrução à igreja ali em Roma, e basicamente, né, esses últimos versos, como eu disse, é uma conclusão, é uma repetição, e ele faz isso para nós termos assim compreensão. E ele começa fazendo uma comparação aqui entre o primeiro Adão e o último Adão. Adão é homem, né? E o último homem, Cristo Jesus. Então, o primeiro Adão
e o último Adão. Por quê? Eu mostrei no último estudo que você e eu e o mundo só vai compreender se vier mesmo para a palavra. E os primeiros capítulos de Gênesis, ou seja, princípios, né? Origem, é onde se originou tudo. E Paulo traz aqui, não é, para a origem. Eu tenho tratado no seminário com os nossos alunos sobre a doutrina, sobre a responsabilidade que a igreja tem, que foi deixada a nós, a preservar, a perseverar, a defender a doutrina que uma vez por todas foi entregue aos santos, porque ela vai ser denegrida, defraudada, vai ser desrespeitada, vai ser diminuída pelo diabo, pelo mundo. Ele é muito interessado, né, em desqualificar a palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que o mundo vai entender e vai reconhecer como se iniciou tudo, as origens das coisas, porque vai ser combatido pelos entendidos que a palavra de Deus é uma ficção, né? É uma fábula, é algo da cabeça e da imaginação de homens. E quem vai defender? Irmãos, primeiramente, a própria palavra de Deus se defende. Deus é o principal, né? Mas ele deixou a sua igreja essa incumbência. Então, Paulo, Pedro, João, Judas, nós dizemos assim, os primeiros apóstolos, né? Eles deixaram por escritos a verdadeira doutrina. Jesus disse, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e é esse o papel da igreja. E os amados irmãos estão lá no meio dos índios, né? Pregando a toda criatura. Mas ele continua ensinando-os, não só pregando, fazendo discípulos, mas tem depois que ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ou seja, a instrução, a doutrina é importante para a igreja, não só a salvação, mas a instrução, ou seja, os apóstolos, eles começaram a pregação, mas também a doutrinação, o ensino de todas as coisas de que Jesus havia o que dito, né? A palavra de Deus. E eles colocaram escrito e deixaram para nós. E nós temos a obrigação agora de defender, de pregar a sã doutrina. E eu gosto muito, né, de Judas, uma cartazinha, é o meio-irmão de Jesus Cristo. Judas diz assim, é o penúltimo livro, antes de Apocalipse, no capítulo, só tem um capítulo, é uma cartinha pequena, mas no verso 3 ele diz assim, olha, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Veja, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, esse batalhar é um combate, é uma guerra. Combater o quê, né? Diz aqui. E de forma diligente, ou seja, é um combate cuidadoso, meticuloso, né?
batalhados por quê? Pela fé. Aqui é o corpo de doutrinas. É a palavra de Deus. Veja que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quem são os santos? São os salvos por Jesus Cristo. Santo é o nome dado ao salvo por Jesus Cristo. É chamado santo. Então, a esses foi dado essa missão, né, de combater o bom combate, de guardar a doutrina. Então, nós temos que defender essa doutrina, e é a palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que nós, assim, aprendemos, é revelado as origens das coisas, né? Então, Gênesis capítulo 1, 2 e 3 mostra a origem da criação, a revelação de Deus, mostra também a origem do homem, e é isso que Paulo vai tratar aqui, né? Porque tem a ver com a justificação mais na frente, mas começa na origem, quando diz aqui, olha, portanto, Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Ou seja, Deus criou um homem, né? E nós sabemos que o nome dele era Adão. Esse homem foi criado à imagem de Deus, à semelhança de Deus, perfeito, sim, puro, sem pecado, com o livre arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha. Mas também esse homem tinha responsabilidade. Deus disse, olha, tu tens a responsabilidade de cuidar, de zelar por toda a criação. Ele era o homem, né? O cara, a ele foi dado por Deus de cuidar, de guardar, de proteger. Deu responsabilidade. E disse, olha, tá vendo tudo isso aí? De todas as árvores do jardim, tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não podes comer, porque no dia em que comeres, o quê? Certamente morrerás. Então você vai encontrar, essa é a verdade. Esse homem Adão, ele existiu, não era uma figura lendária, uma ficção, não, porque senão vai por terra todo o evangelho, né? E o mundo, os sábios desse mundo, eles tentam dizer que a Bíblia, que Adão nunca existiu, nada, né? Isso é conversa fiada. Um dia, o acaso, os gases, foram e pum, uma explosão. Aí apareceu as galáxias e tal, e tal, e tal. Aí lá, por cargas d'água, ao acaso, uma coisinha lá, um sopro, uma lesma, não sei o quê. Aí foi. Saiu da água. Virou um macaco. Aí o macaco foi. Virou o Adão, um homem, né? Eu pareço um macaco mesmo. Irmão, isso é uma loucura, né? Muito difícil. E os homens ganham prêmios por essas coisas, né? Mas Deus diz: haja luz, e houve luz. A Bíblia diz que Deus pegou o pó da terra, né? Fez um homem, soprou as suas narinas e deu vida. E esse homem é único, irmãos. Único, não tem um igual ao outro, não. Era o Walter estava me mostrando, né? Ele é da área de tecnologia e tal. Nós temos uma marca, né? Como é o nome? Digital. É única, você é único nesse mundo, cada um aqui. Tudo é único. Só Deus, irmãos.
Só Deus, né? Para pensar nessas coisas. E eu chamo os loucos aí, né? Estão tentando desqualificar. Mas esse homem que tinha liberdade e tinha responsabilidade, ele por, por vontade própria, ele resolveu se rebelar contra o seu Criador, contra Deus. E caiu, pecou, obedeceu ao tentador, né? Ao diabo, a Satanás, o autor do pecado. Ele sim é o autor do pecado. Começou lá no céu com a sua rebelião. E ele veio e mesmo com um propósito, aliás, ele tem esse propósito na vida, é a especialidade do diabo, do Satanás. Ele vem matar, roubar e destruir. E ele é bem especialista, né, e eficaz nessas coisas. E ele veio e teve sucesso. Fez com que Adão caísse, né? Nós sabemos. Ele foi com a mulher do Adão e a mulher foi com o homem, enfim. Mas a culpa é do homem. Apesar de quando Deus ter chamado, por que fizesse isso? Aí ele, não, foi a mulher que tu me desse. Essa é a reação inicial, né? Não, foi a mulher que tu me desse. Conversa, rapaz. Eu dei foi para ti a ordem. Quando eu te criei, não tinha mulher ainda não. Foi para ti que eu dei a ordem. Quem mandou tu obedecer a tua mulher? Né? Ela não tem culpa não, a culpa é tua. Aí, tá bom, foi lá com a mulher, né? Não, foi a serpente que me enganou. É assim é o homem, né? Mas Deus foi com Adão. Então, ele não botou nada de diabo aqui, nada de Eva aqui. Então, a responsabilidade é do homem. Ele é o cabeça da raça, né? Ele é o cabeça da mulher, ele era o chefe da criação, o homem. Então Deus foi tratar com ele. Mas não tinha, veio a punição, né? As consequências desse ato de desobediência, como nós vimos aqui. Um ato de ofensa. Deus foi ofendido. Então, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e foi dessa forma que o pecado entrou no mundo. Abriu a porta, né? Abriu a porteira e inundou toda a criação. E nós vimos que as consequências veio a punição para o diabo, a punição para a mulher, a punição para o homem e até para toda a criação. As consequências assim do pecado. Então, diz o verso 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o único local que vai mesmo explicar essa verdade é na palavra de Deus, de forma lógica, né? E pelo pecado veio a morte, nós sabemos, né? Porque a morte é o salário do pecado. É a transgressão da lei de Deus, pecado, e o homem pecou. Então veio a morte. E assim também diz o apóstolo Paulo, a morte passou, veja, a todos os homens, porque todos pecaram. E quando fala de morte, eu só queria frisar, né, lembra sempre de separação. Morte é separação. Isso é muito importante porque a justificação, ela é o contrário, né, da condenação. Ela vai restaurar tudo, é tudo o contrário. Então, quando fala de separação, a morte passou a todos, é a separação, primeiramente, da comunhão com Deus, espiritualmente. No dia que o homem caiu, houve uma separação espiritual, o homem perdeu a comunhão com Deus. A morte também é a separação que houve, né,
dessa alma, dessa pessoa que está falando aqui com vocês, é o Herbert, alma, né? Que está nesse corpo. Mas a morte também causa a separação da alma com o corpo. Porque Deus disse: olha, tu és pó e vai voltar ao pó. E o homem volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. E a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma única vez. Escute bem. Não tem reencarnação. Coisas que é divulgada aí, o espiritismo, essas coisas todas, né? Não tem reencarnação. Ninguém volta, não. Está ordenado o homem morrer uma única vez e logo depois disso vem o juízo. É imediato, é iminente. Então, morreu aqui, o corpo vai para a terra e o espírito vai para Deus. E na mesma hora Deus lança no inferno ou no céu. Não espera não, irmãos. Sabia disso? Volta. Se é do Senhor, já entra no céu, né? Se não, vai para o inferno. Depois ainda vem julgamentos, mas é iminente, é imediato. Então, a morte é a separação espiritual da comunhão, a morte traz a separação corporal, né? E tem a segunda morte, a separação eterna de Deus, ou seja, o inferno não é o fim, não. É o começo da eternidade sem Deus. Porque a Bíblia diz que há o juízo do grande trono branco, onde cada um, né, vai dar conta de si mesmo, individualmente, pelo seu próprio procedimento. É individual, é pessoal, irmãos. Então tem que ter muito cuidado, né? Se você não é um justificado diante de Deus, não tem outro jeito, não. Não tem quebra-galho com Deus. Não tem nada que eu possa fazer, nada que você possa fazer. É a condenação eterna. E Deus, a Bíblia diz que vai ressuscitar cada um. Apocalipse capítulo 20 mostra, né? Cada um, grandes, pequenos, vão ficar em pé diante do trono branco. O mar vai dar os que estavam lá. O além vai dar os que estavam lá. Eu vejo muita gente, né, usa, não estou criticando não, a cremação, acabou, é pó, vai embora, joga no mar, cinza, não sei, vai vir tudinho. O além, Deus vai ressuscitar cada um e vai pôr em pé diante do trono de Deus. E vai abrir livros e vai estar escrito lá no livro a tua vida, a minha vida. Cada coisa que você praticou aqui. E a Bíblia diz que você não vai poder falar nada. Está lá escrito, olha. A tua prática, a minha prática, o meu procedimento. Você não vai falar nada. Está aqui, a Bíblia diz, e vai ser julgado um por um, segundo o seu procedimento. Aquilo que você fez, aquilo que você falou, está tudo escrito lá. E a Bíblia diz que você vai dobrar o joelho, vai confessar que Jesus é o Senhor e vai ser lançado. Irmãos, isso é uma palavra dura, triste, sabe? Lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a separação eterna de Deus. É muito sério, né?
Por que não estão pregando essas coisas? Não estão ensinando essas coisas? Havia um tempo, irmãos, meu professor, meu pai na fé, nosso pastor Fred, ele dizia: os homens, os pregadores, eles pregavam essas coisas, né? A grandeza de Deus, a santidade de Deus, ter temor a Deus. Mostra que o homem é isso aqui, que precisa gritar, clamar por socorro, pedir desesperadamente que Deus salve. Mas hoje, não prega pecado. Está aqui, o pecado separa o homem de Deus. O pecado traz a morte. E ele é o mesmo pecado desde o início da criação. Aliás, dessa situação aqui, né? O pecado entrou no mundo, aí pelo pecado a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Amados, tem gente morrendo agora, enquanto nós estamos aqui nesse culto. Agora mesmo, milhares. Por que eles estão morrendo? Você pode dizer, foi assassinado, né? É de câncer, é afogado, é desastre e tal. Sim, mas quem causou isso? Quem causa isso? A origem disso é o pecado. Estão morrendo. O irmão Ronaldo, semana passada à noite, tratou disso, né? A morte é uma realidade. E ela leva o homem, né? O passaporte para o homem para a eternidade. E uma eternidade em Adão, que é o assunto aqui que Paulo está tratando, que é mesmo a condenação, né? E uma eternidade no último Adão, em Cristo, que é a justificação. Então, essa primeira parte aqui de 12 a 14, Paulo está tratando disso, né? Como o primeiro Adão, o representante da raça, ele pecou diante de Deus e trouxe consequências para toda a raça, para toda a criação. E aqui no verso 14, no final, foi que nós terminamos, né? Ele diz assim, olha, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, ou seja, é uma figura do que havia de vir. O último Adão, não é? E nós sabemos que a Bíblia diz que esse é Jesus Cristo. E agora nós vamos ver hoje, aqui Paulo faz uma transição do primeiro Adão para o último Adão. Se você vê 1 Coríntios, capítulo 15, é só para confirmar isso que eu estou dizendo, né? Diz assim, olha, verso 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, ele foi feito alma vivente. Nós acabamos de ver, né? Aí fala, né? O último Adão, porém, é espírito vivificante. E o último Adão é Jesus Cristo. Por quê? Agora nós vamos ver, né? Diz que a palavra de Deus, que Deus mandou o último Adão à semelhança do primeiro Adão. E como é que era essa semelhança? Nós sabemos que o primeiro Adão, ele foi criado por Deus, santo, puro, perfeito, né? Sem pecado. Então, o último Adão, ele foi feito à semelhança do primeiro Adão. Então, como foi que Jesus Cristo, ele não foi criado não porque ele já era Deus, mas como é que ele veio a esse mundo? A semelhança do primeiro. Eu acho que eu falei no início da mensagem, né?
Mas Jesus Cristo, ele nasceu nesse mundo, né? Ele nasceu à semelhança de Adão, porque ele não tinha pecado, ele era puro, ele era santo, ele era perfeito, mas homem ao mesmo tempo, né? Não era uma visagem, não era um homem de carne e osso. E esse milagre só Deus poderia ter feito. Por quê? Porque o nascimento natural, nós vimos aqui, de Adão e Eva, já passaram a ser homens e mulheres defeituosos, contaminados pelo pecado. Mas Jesus Cristo, como sendo o último Adão, tinha que ser semelhante a ele, sem pecado. E Deus, né, usou uma virgem e a Bíblia diz que o Espírito Santo, né, gerou aquele ente santo. Por isso ele nasceu homem, mas homem santo, sem pecado. Então, a semelhança de Adão. Romanos 8,3 diz assim, olha. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. Em semelhança, né? Mas isso é mais da frente, mas quando Deus fala aqui em semelhança de carne pecaminosa, é quando Deus colocou sobre ele a nossa iniquidade. Deus o fez pecado, mas antes a semelhança de Adão, é isso que eu quero mostrar, né? Então, a semelhança de Adão é Cristo. E aí Paulo agora vai desenvolver o tema da justificação, no caso, repetindo, né, nessa conclusão. Então ele chega no verso 15, ele diz assim, olha, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de Deus, de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Então o foco agora, Paulo vai fazer a comparação entre o primeiro Adão e o último Adão, e um contraste, né, das suas atitudes, das suas ações. Lembra que o primeiro Adão, ele cometeu um ato de ofensa, né? Um ato de injustiça, um ato de pecado. E no meio aqui dessa leitura, você vai ver aqui que o último Adão, que é Jesus Cristo, no verso 18, diz assim, olha, pois, assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então fica bem notório, né? Essa comparação e o contraste entre o primeiro Adão e o último Adão. Então fica na mente, o primeiro Adão, um ato de ofensa, de desobediência. O último Adão, que é Jesus Cristo, um ato de obediência, um ato de justiça, né? Então, Paulo começa agora a fazer essa comparação e o contraste. Então, ele diz, primeiro, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Há uma diferença, né, entre o dom gratuito, que dom é graça, é presente, e a ofensa, né? É isso que ele está dizendo. Uma coisa é o dom da graça e a outra coisa é a ofensa. A ofensa é do primeiro Adão. O dom da graça é do último Adão. Então ele diz, olha, por quê?
se pela ofensa de um só morreram muitos, e aqui nessa passagem, muitos teólogos, né, eles falam porque você vai ver muitos e todos. Mas eu não estou aqui para complicar, e como é que eu vou fazer essa leitura aqui? Irmãos, é simples. Pensa e associa a natureza de Adão, do primeiro, e a natureza de Cristo, o segundo. Se você ler dessa forma, vai dar certinho, porque muitas vezes, em situação aqui, é para ser todos e outro é muito, então complica, mas não vai complicar não, quer ver? Repare só, diz assim, olha, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, em relação a Adão, morreram muitos? Sério? Não, né? Morreram todos, entenderam? Então, o Paulo aqui, ele não está querendo fazer pegadinha, ou muitos para eles aqui, porque é muita gente, ou seja, no final, foram todos que morreram, né? Pela ofensa de um só. Não tem complicação nenhuma. E aí, veja a comparação agora com o último Adão. Veja que vai ser superlativo, né? Abundância, superabundância. E Paulo vai dizer, olha, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Está vendo? E esse homem é quem? Jesus Cristo. E aí o que diz? Foi abundante sobre muitos. Se você olhar para Cristo, aqui também não vai ter nenhum problema, porque são todos que vão ser salvos? Não, né? Mas é sobre muitos. Mas ao mesmo tempo, eu não quero complicar, mas a graça de Deus veio sobre todos os homens, né? Cristo diz lá, Tito 2:11, né? Porquanto a graça de Deus se manifestou, o quê? Salvadora a todos os homens. Mas ela foi abundante a muitos, porque não são todos que vão ser salvos, né? Mas muitos vão ser salvos. Aqui mesmo em Romanos, olha o que diz aqui, no capítulo 3, no verso 21, nós estudamos isso, olha. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para quem? Para todos, né? E sobre todos, mas todos o quê? Os que creem. Então, lá quando Paulo diz sobre muitos, é porque nem todos vão crer, mas muitos vão crer. Estão entendendo? Está complicado? Eu espero que não. Então, em Adão, diz aqui, né? Muitos receberam a ofensa, sobre muitos, que foi sobre todos. Mas o dom da graça e da justiça de Deus vieram sobre todos em abundância, mas não são todos que vão ser salvos, mas muitos vão ser salvos. Então, irmãos, já deu tempo, né? E não vamos ter pressa aqui, porque a minha preocupação, irmãos, é que você tenha base bíblica, tenha compreensão bíblica da grandeza que é o Evangelho de Deus. Para você não ser levado aí por qualquer evento de doutrina, ser mesmo levado por palavras vãs, palavras fictícias, a não ser meninos, né? Meninos na fé, ter base. Paulo diz, olha, para a igreja de Corinto, vocês ainda são
carnais. Eu ainda não posso dar carne sólida. Ainda estão no leite. Ah, Jesus é Deus, Jesus salva, não sei o que. Isso já passou, irmãos. Sim, Ele salva, mas tem a base cristã, base bíblica, porque nós precisamos de homens e mulheres de fé. Não vai ser qualquer coisinha que vai desestabilizar a tua fé, porque você está em Cristo Jesus. E aqui nessa congregação, hoje pela manhã, só tem duas raças, né? Os que ainda estão em Adão, fadados à condenação, e os que estão em Cristo Jesus, aqueles que já receberam a justificação. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, nessa manhã, pela Tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, e que nessa manhã, Pai, seja bem notório, bem real, aquilo que Tu és, aquilo que o Senhor fez por nós na pessoa do último Adão, Jesus Cristo, aquele que veio e cumpriu a justiça de Deus, aquele que venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, e tem mesmo as chaves dos céus e as chaves do inferno. Ó Pai, que nós possamos estar firmes na doutrina, na instrução, e não sejamos assim, Pai, levados por homens, por filosofias vãs, por coisas pequenas, mas possamos estar firmados em Cristo. Nos ajuda, Pai, a crescer mesmo na graça e no conhecimento. Fortalece a Tua igreja aqui reunida. E se porventura há entre nós alguém que ainda está em Adão, ainda está mesmo perdido em ofensas, em delitos, em pecados, Pai, Jesus Cristo já fez a obra da justificação, e Ele dá de uma forma graciosa, é um presente, como nós acabamos de ver, a justificação que dá a vida eterna. Então, aquele que se achega a Ti, confessando o seu pecado, reconhecendo mesmo a sua condição, e entrega totalmente a sua vida ao Senhor, recebe certamente a vida eterna em Cristo Jesus. Então entregamos cada um aqui em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.